Olá, irmãos! Eu me chamo Jussiele, sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, e quero partilhar com vocês a imensa alegria de ter sido chamada por Deus a partir em missão. Eu ainda era postulante de primeiro ano quando o Senhor me fez esse chamado. Foi no ano de 2009, em uma adoração, na comemoração dos 27 anos da comunidade. E o irmão proclamou, dizendo que o Senhor chamava uma jovem a deixar tudo e a partir em missão como comunidade de aliança, como aliança missionária. Na hora meu coração acelerou, fiquei assim, meu Deus, será que é pra mim? Mas eu tinha muito medo, porque tinha muitos bens, assim, no caso, né, da minha família, que era um grande bem pra mim, o meu trabalho. Na época eu namorava também, e era muito difícil eu pensar na possibilidade de partir em missão. E pedi ao Senhor que me desse uma palavra para confirmar, quando Ele me deu a palavra do jovem rico. E aí Ele me mostrava, aquele jovem ficou triste, saiu pesaroso, porque não teve a coragem de fazer a vontade de Deus. E Ele dizia pra mim, minha filha, eu te dou a graça de fazer diferente. Eu te dou a graça de partir em missão, mesmo que você venha ficar triste por deixar, mas eu te darei 100 vezes mais. E aí, por providência, no mesmo período, eu tinha marcado formação pessoal, então assim que acabou a adoração, fui para minha formação pessoal e não tinha partilhado nada de missão, porque eu tinha acabado de entrar na comunidade, ingressei em maio, em julho Deus me chamou para partir em missão, né? Então eu não tinha partilhado nada até então. E aí assim que a minha formadora pessoal foi rezar, Deus dava a ela a visualização de uma casa sendo construída, mas Ele mostrava eu construindo essa casa com a minha própria força. E Deus dizia assim, minha filha, eu quero destruir o que você construiu para reconstruir desde o alicerce. E aí quando acabou a oração, fui partilhar também da adoração, do que Deus tinha chamado, e aí Deus confirmava que exatamente era isso, Ele queria que eu deixasse tudo. Partilhei com a minha formadora comunitária, mais uma vez Deus confirmou esse chamado dele na minha vida. E aí Deus pediu que eu deixasse tudo, inclusive o namoro, precisei acabar para partir em missão, porque era algo assim, Deus queria que eu fosse inteiramente dele nesses 2 anos, né? E aí quando eu mandei a carta, foi em agosto, no final de setembro a resposta chegou, e no dia 2 de dezembro estava eu em Sobral. Recebi o chamado que iria para Sobral. Fiquei muito feliz por esse chamado de Deus. Mesmo diante das dificuldades, a minha família no começo não queria aceitar. Minha filha, para servir a Deus, você fica em casa mesmo, aquela coisa toda assim, preocupação de mãe. Mas Deus se encarregou de tudo e convenceu minha família. E aí Deus me dizia, né, que não era por acaso que Ele me chamava a partir em missão ainda no primeiro ano do meu postulantado. Mas Ele queria que eu morasse na comunidade de vida, né, como aliança missionária, para que a comunidade de vida fosse esse ventre, onde eu seria gerada, onde eu seria alimentada espiritualmente, para que eu nascesse e pudesse evangelizar o mundo, porque eu tinha sido criada para evangelizar esse mundo, para ser luz no mundo. E assim foi acontecendo. Antes da missão, eu não tinha minha vida profissional, eu não sabia o que Deus queria da minha vida profissional, então eu não tinha noção do que Deus queria, eu não sabia também como seria o meu estado de vida, eu não tinha firmeza em praticamente nada, inclusive na minha vida espiritual, vivia de uma maneira muito superficial. E a missão trouxe para mim esse ardor missionário, esse coração apaixonado por Deus, esse coração apaixonado pela igreja, esse desejo de em tudo fazer a vontade de Deus, de em tudo escolher aquilo que Deus queria para a minha vida. E aí na missão, Deus ele foi confirmando a vontade dele. O meu apostolado na época era apresentar um programa de rádio, o programa Papo Jovem, e o Senhor foi me mostrando que era esse caminho que Ele queria para a minha vida. Foi muito forte isso, porque antes do programa Papo Jovem eu nunca tinha trabalhado na comunicação, trabalhava numa farmácia de manipulação em Mossoró, então não sabia de nada, né? Mas o Senhor me dizia que não era uma reconstrução, então Ele mesmo se encarregaria de reconstruir. Outro grande marco também na missão foi o trabalho também na Casa São Francisco. Todos os missionários da comunidade que vão para a missão de Sobral, de certa forma trabalham na Casa São Francisco. Tem aqueles que trabalham diretamente todos os dias. Eu não era essa pessoa que trabalhava todos os dias, mas tinha os plantões que eu dava na casa, algumas tardes que eu sempre estava com a criança. Casa São Francisco, para você que não sabe, é uma instituição que a comunidade católica Shalom de Sobral administra, uma instituição de crianças, né? A gente acolhe crianças de 0 a 6 anos em situação de risco social de toda a região norte do estado. Essas crianças estão lá para possíveis adoções ou até mesmo para retornarem para suas famílias. Então é um trabalho muito belo, onde a comunidade católica Shalom é esse colo de Deus para essas crianças, né? Acolhe cada criança como esse menino Jesus, um trabalho de olhar para essas crianças e de acolher o próprio Deus. E foi algo também que me ajudou muito, que realmente tirou meu olhar de mim mesma, da minha vontade, né? Eu lembro que muitas vezes, quando eu estava sofrendo
por causa da distância, né, da minha casa, com saudade da minha família, com medo também das obras, das cruzes que a gente carrega. Por providência, geralmente esses dias eram mais fortes quando eu ia em missão para a Casa de São Francisco, né? Quando eu ia passar a noite com as crianças, dar o meu plantão nas noites. E quando eu ia olhando para aquelas crianças, a minha vida era renovada, eu ia tendo um sentido de vida maior. Então, como foi bom para mim esse período. E aí, quando acabou o período da missão, foram 2 anos que eu fui passar, acabou, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, meu Deus, mas eu quero mais. Mas não é comunidade de vida o meu chamado. Mas como é que pode? Eu vou ser uma aliança itinerante agora, eu vou viver de cidade em cidade. O que é que você quer pra minha vida? Porque era como se eu tivesse, assim, sede de sempre estar em missão. Dizer, Senhor, eu quero ser eternamente em missão, né? Eu quero ser uma eterna aliança em missão. Era esse o meu desejo, assim. E aí eu fiz o meu retiro pessoal, quando acabou, né? Próximo de concluir o período de missão. E Deus me dava uma palavra que dizia assim: te plantarei nesta terra e não serás mais arrancada da terra que eu te dei, diz o Senhor teu Deus. Então, eu estava rezando se era para eu voltar para Mossoró ou para ficar em Sobral, né? O que Deus queria. E Deus me foi muito claro ali na palavra, dizendo que queria que eu estivesse em Sobral, porque esta era a terra dele para minha vida. Então, permaneci em Sobral. E aí surgiu a oportunidade, eu loquei um programa na Rádio Educadora, foi aí que surgiu o programa Shalom no Ar. Fiz um treinamento na Rádio Shalom 690M para que todo o programa, já que era um programa da comunidade, para evangelizar, era preciso que fosse todo programado segundo a vocação, né? Então fui para a rádio, fiz o meu treinamento e saí de lá muito inflamada realmente a dar tudo como locutora na Rádio Educadora, apresentadora do programa Shalom no Ar. Isso foi um dos presentes com relação à minha vida profissional. Deus foi me reconstruindo. Outro presente foi o meu estado de vida. O Senhor foi me mostrando o matrimônio e tudo. Quando acabou a missão, eu comecei a caminhar com um rapaz que também mora em Sobral, com o João. Nós caminhamos 3 meses. Por providência, o nosso namoro foi liberado em Roma, na convenção dos 30 anos. Nós não fomos pra lá pra namorar de jeito nenhum, né? A gente foi pra lá pra convenção. E os nossos formadores estavam lá na época, então Deus colocou no coração deles que seria o momento. Então, o nosso namoro foi liberado. Eu lembro que antes do namoro ser liberado, o Tiago José, que na época acompanhava o João, disse assim, olha, vocês vão rezar cada um em um local, escutem de Deus pra gente partilhar melhor. E a Juscelie partilha com a formadora dela, enfim, como vocês sabem como é esse procedimento muito bem. E aí a gente estava na Basílica, né? O João foi rezar em um canto, eu fui rezar em outro, que era oração pessoal. E a palavra que Deus deu a mim foi a mesma palavra que Deus deu para o João. Jeremias, né? Jeremias 29, se não me engano agora, que fala, gerareis filhos, construireis casas, eis que vos dou um futuro e uma esperança de vos fazer retornar a este lugar. Então foi uma palavra de confirmação do nosso estado de vida, no caso do meu particular, porque eu estava rezando com relação a isso, e também de que o nosso namoro era a vontade dele, e o Senhor ainda prometeu que a gente iria voltar. Então, se Deus quiser, próximo ano, na convenção dos 35 anos, nós iremos. Porque Deus prometeu, né? E aí foi muito forte isso, assim, essa questão da providência, porque eu tinha acabado de sair da missão. A missão concluiu em 2011, em dezembro de 2011, e a convenção foi em maio de 2012. E como que eu ia sem dinheiro, assim, né? Mas o Senhor, quando eu estava ainda na missão, eu lembrei agora para falar para vocês, em uma das últimas células que eu participei ainda como aliança missionária, Deus me dizia através de uma pessoa assim, o Senhor alcança uma jovem que está preocupada com o futuro e Ele diz para você, não tenha medo, porque o seu futuro se chamará providência divina. E de fato, a cada dia eu vou vivendo isso. E Deus foi me dando 100 vezes mais. O Senhor me deu uma casa para morar. Hoje eu moro na casa de uma irmã da comunidade de aliança. Na época que acabou minha missão, ela foi em missão para Israel. E aí a mãe dela me convidou para morar com ela. E estou morando até hoje, né? Eles me tratam lá como se fosse filha, como se fosse irmã. De fato, Deus me deu 100 vezes mais. Em 2013, chegou o curso de jornalismo em Sobral, passei no vestibular, comecei a cursar, vou me formar agora no final do ano, então foi outro presente também que o Senhor me deu, né? A questão da minha profissão, essa certeza de que fui criada para comunicar o próprio Deus de maneira explícita, de não ter medo, de falar o que eu sou, né? Quem eu sou, filha de Deus, para que eu fui criada, e mostrar também que é possível fazer a vontade dele nesta terra, em busca, claro, daquilo que é eterno. E aí o Senhor sempre me pedia para que toda a minha vida fosse evangelização, né? Como comunidade de aliança, isso é muito forte para nós, mas de maneira particular, assim, é algo muito forte na minha vida, porque o programa que eu apresento é um programa católico, então queira ou não queira, estou evangelizando, não tem como não falar de Deus, né? Então é um programa católico. Minha monografia, Senhor, o que é que tu queres para a minha vida? Quando fui rezar,
O Senhor queria que eu fizesse algo relacionado às crianças da Casa São Francisco de Assis. E aí, conversando com um dos casais que adotou uma criança, eu tinha no desejo deles, assim, a questão de propagar a adoção. E aí eles disseram, Juscelia, por que você não escreve um livro sobre a adoção? E aí foi aí que foi surgindo esse desejo. Então, minha monografia será, na verdade, um produto. Eu vou estar escrevendo, estou escrevendo já, na verdade, um livro-reportagem contando histórias de casais que adotaram crianças e contando histórias da Casa São Francisco de Assis, contando um pouco da Casa São Francisco de Assis. Então, a minha vida é essa. Sou criada, fui criada para evangelizar, nasci para levar o amor de Deus e sou muito feliz por isso. E eu convido você que traz no seu coração o desejo de dar tudo ao Senhor. Não tenha medo, deixe-se ser reconstruído por Deus. Deus me deu 100 vezes mais e a cada dia eu provo dessa providência de Deus na minha vida e convido você também a se deixar amar por esse Deus. Quero ser uma eterna aliança em missão. Se Deus me chamasse hoje para ir em missão novamente, eu iria, porque vale a pena deixar tudo por Ele. Deus abençoe. Amém. Shalom para você. Tenha coragem.